Uma terça-feira de Premier League, Copa da Alemanha e Campeonato Paulista. É o que a gente vai focar por aqui, além dos jogos extras. Vamos começar às 16h30 falando do Arsenal, que ainda está em perseguição aos líderes, mas que tem o City com um jogo a menos e tem o Liverpool já disparado e enfrenta um Nottingham Forest que das últimas vezes que enfrentou na casa dele, não conseguiu vencer. Na maioria das vezes o mandante costuma levar o melhor nesse confronto e há 3 partidas que o Arsenal visita o Forest, ele acaba derrotado. Vamos falar também na Premier League de Aston Villa e Newcastle. O Aston Villa que ainda tem ali a mesma pontuação do Arsenal, do City, não tem um jogo a menos como o City, mas mesmo objetivo do Arsenal, buscar uma aproximação com o Liverpool, mas enfrenta o Newcastle que parece que começou a se organizar novamente depois de uma queda, então é um favorito que vai ter uma pedreira pela frente. Na Copa da Alemanha, nas quartas de final, vamos falar sobre São Paulo e Fortuna Düsseldorf, e curiosamente eles acabaram de se enfrentar na Bundesliga 2, São Paulo saiu vencedor por 2-1, a gente já tem uma métrica do que esperar nesse jogo por aqui, e o que mais me chama a atenção na Copa da Alemanha desse ano é que nós temos a maioria das equipes da segunda divisão, né? Nós temos o Saarbrücken da terceira divisão, temos o Hertha Berlim da segunda, o Kaiserslautern da segunda, o São Paulo e o Fortuna da segunda e o Gladbach, Leverkusen e Stuttgart da primeira divisão. Então, dos medalhões, o atual bicampeão Leipzig já foi eliminado, o recém-campeão Dortmund já foi eliminado, o grande campeão Bayern de Munique já foi eliminado, tem o Leverkusen como talvez o favorito, o Stuttgart também fazendo uma boa campanha na primeira divisão, mas podemos ter aqui uma final bem interessante entre clubes, talvez, de divisões inferiores, né? Eu gosto muito dessa Copa da Alemanha. E a gente vai terminar falando do majestoso. Corinthians e São Paulo já começam ali alguns questionamentos, se o Corinthians já está em crise depois de 2 derrotas seguidas aqui. Enfim, ainda é muito cedo para dizer, né? O ano está só começando e o estadual geralmente não é parâmetro para muita coisa. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 30 de janeiro. Começamos na 22ª rodada da Premier League, às 16h30, o Arsenal enfrenta o Nottingham Forest fora de casa, uma cotação de 1,40, um favorito contra um time de baixo da tabela, mas, historicamente, pelo menos nos últimos jogos, o Arsenal tem tido dificuldade quando vai enfrentar o Forest em sua casa. Dos últimos jogos na casa do Forest, uma derrota na 37ª rodada da temporada passada, que praticamente fechou o caixão ali em relação a título, né? Porque o Arsenal já tinha deixado o City passar e a derrota para o Forest culminou ainda mais num distanciamento para a equipe do City. E tivemos 2 derrotas na FA Cup, uma em 2018 por 4-2 e uma em 2022 por 1-0. Então, das últimas 3 vezes que o Arsenal visitou o Forest, ele perdeu. E da última vez que o Arsenal venceu lá foi em 2016, na Copa da Liga Inglesa, terceira rodada. Então, realmente, além do Forest ter ficado ali vários anos na segunda divisão, os enfrentamentos foram em Copas e quando o Arsenal esteve ali foi realmente uma situação bem complicada. Na última vez que foi em Premier League, o Forest venceu por 1-0. E aí o Arsenal já estava, vou ser sincero, o Arsenal já tinha emocionalmente ido pro buraco, né? Porque ele já tinha visto o City passar, já tinha perdido, se eu não me engano, pro Brighton dentro de casa, era a penúltima rodada do campeonato, não ia dar. E aí eu acho que realmente o Arsenal entrou ali com um emocional muito desestruturado. Naquele campeonato, o City ficou com 89 pontos e o Arsenal ficou com 84. Então eu acredito que essa derrota pro Forest naquele momento foi mais um problema emocional, tá bom? Mas vamos trabalhar com essa questão de que o Arsenal não vence ali há algum tempo, tá? O time do Forest faz a sua força dentro de casa. Como mandante tem 3 vitórias e 4 derrotas, então perceba aqui, apesar de fazer a sua força dentro de casa, é uma equipe que tem mais derrotas que vitórias, porém como visitante teve apenas 2 vitórias. Vem se sustentando ainda fora da zona de rebaixamento por conta dos pontos conquistados em casa. É uma temporada que a gente olha para baixo, os adversários do Forest, principalmente Burnley e Sheffield, você consegue enxergar que o Nottingham Forest tem de onde tirar, seja na jogada de bola aérea, seja nos contra-ataques, finalização de fora da área, é uma equipe que tem condição de permanecer na primeira divisão, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça, né? Já o time do Arsenal se recuperou depois de um período sem vitória, com uma goleada para cima do Palace, incontestável, jogou muito bem, mas nos últimos jogos, uma eliminação para o Liverpool aqui na FA Cup, uma derrota para o Fulham de virada e uma derrota em casa para o West Ham. Dos últimos jogos fora de casa, só uma vitória contra o Luton Town e mesmo assim, para quem acompanhou esse jogo, gol do Declan Rice lá no último lance da partida, o Luton complicou bastante a vida do Arsenal por aqui. E vocês perceberam que em todos os jogos fora de casa o Arsenal sofreu gol.
Isso é um problema e a gente não pode negligenciar esse tipo de problema. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber já a primeira informação de cautela. O time do Arsenal, além de não vencer tanto fora de casa, ele saiu na frente em 70% dos jogos, mas o Forest saiu em 60%. Então é uma proximidade bem grande. O número de gols marcados pelas duas equipes é praticamente o mesmo e o número de gols sofridos pelo Forest é um pouquinho maior. Mas não é uma equipe que tem tomado goleadas dentro de casa. O primeiro tempo do Arsenal não é bom, ao ponto de a gente conseguir encontrar pouca diferença aqui. O Arsenal marca talvez 3 gols a mais do que o Forest, mas sofre um gol a mais também. Então, sinceramente, me parece um primeiro tempo bem parelho. No segundo tempo, a gente consegue perceber algumas situações que dão a entender que o Arsenal é superior, mas olha com mais detalhe. Tem mais vitórias e menos derrota. Porém, o número de vitória a mais não é tanto e o número de derrota a menos não é tanto. O número de gols marcados é muito parecido. Inclusive, o Forest passa à frente com mais gols marcados. E o número de gols sofridos, o Forest sofre mais. Então, do segundo tempo, a única situação real que a gente pode apontar o dedo por aqui é que o Forest passa a sofrer mais gols. Mas também é uma equipe que marca mais. Eu não tenho tantos elogios assim para o Arsenal, né? O número de gols sofridos segue o mesmo. Nas situações de bola aérea, olha que curioso, as duas equipes marcam muito de cabeça, principalmente o Arsenal de escanteio, mas a equipe do Forest sofre bastante nesse fundamento, é a equipe que a gente costuma chamar de cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. Olha lá, o Forest com 9 gols marcados de cabeça, mas com 10 sofridos. Isso quer dizer que o Arsenal pode se aproveitar disso e fora de casa o Arsenal vem utilizando muito bem a bola aérea, tá? Nos momentos dos gols nós temos o Forest marcando bastante nos primeiros minutos e no segundo tempo com mais frequência. E é uma equipe que nas extremidades, né, finalzinho do primeiro tempo, início do segundo e no final do segundo tempo, sofre com mais frequência. O time do Arsenal tem sofrido no meio do jogo, meio do primeiro tempo e meio do segundo, e tem marcado bastante nos últimos minutos. O Arsenal é uma das equipes que mais marca fora de casa nos acréscimos. Então, pode tentar buscar recuperação ou, quem sabe, pode tentar buscar essa recuperação e dar espaço para o Force. Ou, quem sabe, pode tentar buscar uma recuperação e nessa ida para cima e nessa exposição pode acabar cedendo mais um gol, quem sabe, para o Forest por aqui, né? Se você é um trader assim como eu, sinceramente, olhando para números, a gente não se posiciona aqui em pré-live. A gente não cria expectativa. A minha exposição nesse jogo, ela vai ser exclusivamente pelo que está acontecendo ao vivo. Não vou entrar a favor do Arsenal por estatística, por peso de camisa, por posição na tabela. Eu quero que isso aí realmente se dane. Nesse momento, fora de casa, o Arsenal não está jogando tão bem e o Forest é uma equipe chata. Então, para que eu me posicione a favor do Arsenal, eu quero ser surpreendido, beleza? Essa é a minha ideia de trabalho por aqui. Se eu conseguir encontrar controle do jogo, além da posse, tá? Porque posse às vezes não quer dizer nada. O Force é um bom time de contra-ataque e pode jogar sem a posse. Se eu encontrar um time que consegue jogar controlando o seu adversário, aí sim a gente pode se posicionar alguma coisa a favor do Arsenal. Tomar muito cuidado com 2 jogadores, na verdade 3 jogadores da equipe do Force. Anthony Elanga, jogador que joga pela direita, como um ponta praticamente, que puxa contra-ataque o tempo todo, um cara que não desiste das jogadas, que provavelmente pode criar perigo. Chris Wood, que é o atacante que marca muito de cabeça, mas que é muito oportunista com a bola no pé também. Pode fazer um bom pivô e pode ser um bom cara para você olhar para finalizações. E, obviamente, o Gibbs White, que é um cara que finaliza muito de fora da área, outro chuta-chuta também, e que se sobrar rebote ali na entrada da área, ele pode finalizar para o gol, tá? 3 jogadores. Não sei se é ele que vai jogar, o Wood ou o Ione, que também é um excelente jogador. Mas, sinceramente, eu ficaria muito de olho nesses 3, o Elanga, o Gibbs White e o Chris Wood. São jogadores que podem complicar a vida do Arsenal por aqui. Se você é um Panther, sinceramente, com esse tipo de cotação e com os últimos jogos que o Arsenal vem fazendo, eu não te indico trabalhar nada a favor do Arsenal no pré-jogo, tá? Depois não adianta falar, tá vendo? O Arsenal não ganhou, o favorito... Não tem muito fundamento aqui, ele pode ganhar. Mas o que ele vem apresentando, sinceramente, não é um time para você depositar a sua confiança. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Force, foram vitórias do Force por 1-0, jogo mais under, mais truncado. Então eu só me posicionaria a favor de gols por aqui se o Arsenal estivesse na frente, tá? Não vou trabalhar gols com o Force na frente. Se a sua ideia é trabalhar a favor do Arsenal por aqui, eu já descartaria essa cotação de 1,40. Também não te indicaria nada de handicap asiático e pensaria em situações onde o Arsenal estivesse mais desconfortável. Talvez com um empate no primeiro tempo, buscando uma vitória no segundo, com uma odd mais alta. Ou quem sabe com o Forest na frente do placar. O risco do Forest estar na frente do placar é que para você buscar uma recuperação do Arsenal,
você vai sofrer contra-ataques do Force. E o Force é um bom time de contra-ataque. Talvez o melhor cenário seja um 1,5, com o jogo já desempatado, buscar mais um gol. Lembra dos últimos minutos de jogo? Como é que tem bastante aceleração por aqui, ó. Quem sabe um 2,5, se a gente já tiver o jogo desempatado. Mas, sinceramente, acho que eu só trabalharia a favor do Arsenal no trade no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo ficaria muito mais arriscado, porque é justamente o momento que o Force é mais agressivo no ataque, né? E jogo empatado pra mim, não sei se eu entraria a favor do Arsenal na segunda etapa. Não sei, se estiver dentro da sua metodologia pode ser interessante, mas toma um pouco de cuidado, tá bom? Saindo da Premier League, 15 minutos depois, nós temos o início das quartas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, com o São Paulo e Fortuna, duas equipes que disputam a segunda divisão da Alemanha e duas equipes que se enfrentaram recentemente. No sábado, as duas equipes se enfrentaram. O São Paulo chegou a mais uma vitória no campeonato, vencendo por 2-1, e se isolou na liderança invicto, né? Ainda o São Paulo, com 39 pontos, se eu não me engano, na segunda divisão. O Fortuna é um dos postulantes a tentar essa vaga, mas precisa melhorar um pouquinho seu desempenho em casa. E é curioso porque na temporada passada o Fortuna ele tinha um bom desempenho em casa e um desempenho ruim fora. E na hora de fazer esse ajuste, ele acho que apertou demais esse parafuso aí e desregulou. Porque agora ele está bem fora de casa, vocês vão ver os números, mas dentro de casa o Fortuna ele tem um pouco de dificuldade. Lembrando, esse é um jogo eliminatório único, tá? Então a gente pode ter o jogo abrindo depois do primeiro gol, se é que ele vai acontecer. Eu vou falar sobre isso já já. Olhando por cima, me parece um jogo muito parelho, né? Nós temos o Fortuna, como eu falei, bem fora de casa, um São Paulo também muito bem dentro de casa. O número de gols sofridos e marcados pelas duas equipes é muito parecido. O São Paulo tem um pouquinho mais de iniciativa, mas se marca um pouco menos de gol. Número muito parecido. O primeiro tempo do Fortuna é levemente superior em relação ao número de vitórias e gols marcados, mas o São Paulo sofre menos gols, então a gente pode cravar aqui um primeiro tempo parelho. E no segundo tempo temos melhoria das duas equipes, né? O Fortuna corrige um pouco a parte defensiva, mantém a parte ofensiva muito boa, aumenta o número de vitórias. O time do São Paulo aumenta o número de vitórias, corrige um pouco mais a parte ofensiva, começa a marcar mais gols. Então, de novo, me parece um segundo tempo muito parelho. As duas equipes também utilizam muito bem a bola aérea. Para quem não viu o jogo do São Paulo com o Fortuna agora no sábado, o São Paulo utilizou a bola aérea para fazer o segundo gol. O Fortuna nem se fala, é um time muito forte nesse fundamento, no contra-ataque. Também podemos ter gols de bola parada por aqui. O São Paulo marca bastante no comecinho e no final dos jogos, nas extremidades, e o Fortuna marca um pouco mais no início e no final do primeiro tempo. Porém, para quem viu o último jogo, tivemos um gol tardio aqui do Fortuna, de 2-1. E poderíamos ter tido também o São Paulo ampliando o marcador nos contra-ataques. Então, para que esse jogo fique interessante, o melhor dos mundos é um jogo desempatado. Porque por se tratar de duas equipes da segunda divisão, te indicar aqui o match odds, o mercado de resultados, ele é perigoso. Porque trabalhar de maneira convencional na segunda divisão da Alemanha é muito complicado. Por exemplo, hoje eu até achei uma situação engraçada. O Hamburgo começou como mandante na segunda divisão, enfrentando o Karlsruhe, que é uma equipe muito maluca. O Karlsruhe tem quase o mesmo número de gols marcados e gols sofridos. Então é uma equipe que dá e toma, né? E o Hamburgo começou com uma cotação de 1,53 em casa contra o Karlsruhe. Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Karlsruhe já vencia por... Nos primeiros 5 minutos de jogo, o Karlsruhe já vencia por 2-0. O Hamburgo foi lá e empatou 2-2. O Karlsruhe saiu na frente, 3-2. O Hamburgo buscou 3-3 e o Karlsruhe no final do jogo, aos 81, fez o 4-3. E isso é um jogo comum de segunda divisão da Alemanha. Não estou falando só do placar, mas estou falando da maluquice de um time não favorito fazer 4 gols no favorito, ou de um time favorito ter dificuldade contra uma equipe lá debaixo da tabela. E é muito comum de acontecer. Então eu não compro essas cotações de favoritismo da segunda divisão da Alemanha. Sinceramente, é uma competição que não faz muito sentido, tá? É o que eu gosto de falar. Mas por se tratar de um jogo eliminatório, que carrega uma pressão um pouco maior, principalmente por conta do financeiro que envolve passar para uma semifinal de Copa da Alemanha, talvez exista algum caminho para você trabalhar uma correção de preço nos primeiros minutos. Eu não vou fazer porque realmente eu tenho receio desse estilo das duas equipes, tá? O que eu indico para vocês que gostam de trabalhar gols na segunda divisão da Alemanha para esse jogo? Espera o primeiro gol. Porque o São Paulo ele já tem um histórico de jogos que se arrastam 0-0 e tendem a ficar 0-0 até o final. Então, se for para trabalhar gols por aqui, eu só iria me trabalhar a favor de gols depois do primeiro gol. Porque aí eu sei que a equipe que sofreu
tem motivação para buscar, senão vai ser eliminado, e a equipe que marcou tem condição técnica de contra-atacar, ok? De preferência que esse gol saia no primeiro tempo. Já aconteceu várias vezes os jogos do São Paulo terminarem empatados porque a gente teve esse jogo se arrastando, né? Teve várias situações de 0x0 esse ano, ó. Teve um 0x0 contra o próprio Fortuna no finalzinho do ano passado, depois um 0x0 com o Magdeburg, depois um 0x0 com o Hannover, e os jogos para gols, obviamente, saíram um gol primeiro. Então, sinceramente, se arrastou no 0x0 no primeiro tempo, toma um pouco de cuidado, já tá no meio do segundo tempo, toma um pouco de cuidado. Se esse gol sair aos 80 minutos de jogo, eu não entraria a favor de mais um gol, porque o tempo vai ficando cada vez mais escasso, ok? Então, para esse estilo do São Paulo, a minha dica é essa, cuidado um pouco na hora de buscar um cenário de gols muito grande, principalmente se esse jogo fosse arrastando no 0x0. Se você é um Panther por aqui, sinceramente, eu não tenho embasamento, por mais que hoje a gente tenha o São Paulo muito bem na Bundesliga 2, para te indicar alguma coisa a favor de uma equipe ou outra. Como eu te falei, a minha experiência na segunda divisão indica que a segunda divisão não faz o mínimo sentido no mercado de resultado. Mas se você quiser trabalhar a favor do favorito, é por sua conta e risco. De volta para a Premier League, às 17h15, duas equipes, vamos dizer assim, da parte de cima da tabela, muito mais o Aston Villa, que ainda briga pelo título, né? Essa competição. O Aston Villa recebe o Newcastle com uma cotação de 1,91. A última vez que o Newcastle visitou o Aston Villa e venceu foi em 2013. De lá para cá, alguns empates e várias vitórias do Aston Villa, mas isso não quer me dizer muita coisa, sinceramente. O Newcastle de lá para cá mudou de patamar, recebeu um investimento totalmente diferenciado, né? Não gasta mais do que pode, né? Quando o Newcastle foi comprado, surgiu especulações do Mbappé, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, mas o Newcastle foi ali no sapatinho. Não vive um excelente momento, né? Tirando essa eliminação agora contra o Fulham, né? Eliminou o Fulham da FA Cup, e também eliminou o Sunderland, foram várias derrotas. Derrota para o Chelsea, derrota para o Milan, que culminou na eliminação da Champions League, derrota para o Luton Town, uma das únicas grandes equipes que foi até o estádio do Luton Town, pequenininho estádio do Luton, e perdeu. Uma derrota em casa, acachapante para o Nottingham Forest, depois de sair na frente do placar. Perdeu para o Liverpool por 4-2 e perdeu para o City por 3-2. Um jogo até que ele jogou muito bem, mas um jogo do City, né? O De Bruyne fazendo muita diferença nos minutos finais. Então essas duas últimas vitórias aqui do Newcastle foram vitórias em Copas, o Sunderland e o Fulham na FA Cup. Dá para dizer então que só essas vitórias nas Copas já mudou um pouquinho o astral do Newcastle? Não, mas deu para sentir nesse último jogo do City que o Newcastle já tinha bem mais agressividade e lutou muito. Então eu acredito que o Aston Villa vai ter dificuldade por aqui. O Aston Villa perdeu apenas uma partida nas últimas 10, foi uma partida de virada, né? Foi uma derrota de virada para o United, foi um comportamento do Aston Villa um pouco estranho aqui, uma equipe que vencia o United com 2 gols de bola parada por 2-0, que manteve o seu bloco no meio do campo, não era nem um time compactado para contra-atacar, nem um time tão avançado para dificultar a saída de bola do adversário. E aí você deu muito espaço para lançamento nas costas da sua última linha. E aí o Garnacho aproveitou muito, o Højlund também aproveitou muito, e o United acabou conseguindo virar o seu jogo. Mas essa derrota não torna, obviamente, a campanha do Aston Villa ruim, pelo contrário, o Aston Villa segue ali na cola dos líderes, não está tão próximo do City porque o City tem um jogo a menos, mas está próximo do Arsenal, está na frente do Tottenham e ainda consegue ver ali o time do Liverpool um pouquinho à frente. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, no geral, não só na casa do Aston Villa, o Newcastle consegue se sobressair, mas geralmente na sua casa e não como visitante. Então 5-1 vitória, 4-0 vitória, 1-0 vitória, um empate 3-3 e na casa do Aston Villa 3-0. Então o mandante costuma levar a melhor, né? Na maioria das vezes um jogo com uma incidência maior de gols. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a fase do Newcastle na Premier League fora de casa é uma verdadeira merda, com todo respeito. Se a gente olhar a tabela de classificação filtrando como visitante, o Newcastle fica à frente somente do Sheffield, que é a pior equipe do campeonato, de longe. Então, isso aqui faz essa cotação do Aston Villa ter um pouquinho mais de sentido, né? Pelo amor de Deus, Newcastle. 20% das vezes apenas a equipe saiu na frente do placar fora. 10% de vitória, apenas uma vitória em 10 jogos. 22 gols sofridos. Fora de casa, foram mais gols sofridos do que o Brentford, do que o Burnley, do que o Luton, do que o Wolverhampton, o Crystal Palace, o Brighton, o Bournemouth, o Chelsea e assim vai. Só não sofreu mais gols fora de casa do que o Sheffield e do que o Fulham e o Forest. O restante
É impressionante. Defensivamente falando, fora de casa, o Newcastle está uma verdadeira merda. Vamos ver se vai mudar alguma coisa nesse jogo. O time do Aston Villa sai mais na frente do placar, venceu 9 dos 10 jogos que disputou dentro de casa, não deixou de marcar em nenhum jogo, tem sofrido com alguma frequência, mas não é uma quantidade de gols sofridos tão alto, né, diferente do seu rival, e tem uma média de quase 3 gols marcados por jogo. No primeiro tempo chega a 70% de vitória, nenhuma derrota, 12 gols marcados e apenas um gol sofrido. Temos superioridade por aqui sim, pelo menos nas estatísticas. E no segundo tempo continua superior. Reduz um pouco o número de vitórias, mas ainda é maior do que a do Newcastle. Mantém a 0 o número de derrotas, aumenta o seu poderio ofensivo e continua sofrendo menos gols. O problema aqui é que o número de gols sofridos é um pouquinho maior do que no primeiro tempo. Já a equipe do Newcastle melhora o poderio ofensivo, mas é um cobertor curto. Passa a sofrer o dobro, mais que o dobro de gols do primeiro tempo e chega a 60% de derrota. Uma curiosidade aqui, a gente não tem tantos números de bola parada, né? O Newcastle não é uma equipe que sofre tanto nesse fundamento, também não marca tantos gols, mas o que me chamou a atenção é a quantidade de gols de fora da área que o Aston Villa consegue fazer. E o Newcastle é uma equipe que sofre bastante nesse fundamento, viu? É bom tomar cuidado. Nos momentos dos gols, temos a aceleração das duas equipes nos minutos finais. O time do Aston Villa marca quase 30% dos seus gols nos últimos 10 minutos, mais os acréscimos, mas também sofre bastante nesse momento, assim como o time do Newcastle, que sofre muito nesses últimos minutos, mas que também acelera muito. Na verdade, a aceleração do Newcastle vem desde o minuto 50, né? Uma equipe que marca muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Se você é um trader por aqui, sinceramente eu acho que é um jogo para você não criar tanto viés. Se você quiser criar algum tipo de expectativa, você tem os dois lados da moeda. Você pode olhar para um Newcastle muito fraco fora de casa e para o Aston Villa que vem muito bem em casa. E o momento do Aston Villa nos últimos jogos é um momento com poucas derrotas, então isso pode favorecer realmente a equipe do Aston Villa. Mas você também pode olhar para um Newcastle com um pouco mais de vontade, tendo eliminado 2 adversários na FA Cup, tendo feito um jogo decente contra o City, vendido caro aquela derrota. Então é cabível de se imaginar também que o Newcastle possa tentar fazer um jogo um pouco mais decente, tá? É cabível de não vir aqui de peito aberto para cima do Aston Villa. Então, para mim é um jogo para trabalhar ao vivo, não no pré-live. Se você é um punter por aqui, em cima do que a gente viu do Newcastle, a gente vê valor pro lado do Aston Villa. Uma dupla chance, um empate anula, mas eu ainda vejo com bons olhos esse benefício da dúvida no Newcastle. Será que não é uma equipe que resolveu ali os problemas internos que tinha? Uma equipe que... Aquele jogo que ele fez contra o City, o gol que eu tomei do Isaac ali, foi um gol onde o Isaac recebeu um passe do Bruno Guimarães muito bonito. E é um gol doloroso de tomar, obviamente, porque foi um contra-ataque mortal. Eu não sei, eu ainda tenho minhas dúvidas se o Newcastle não pode aprontar para cima do Aston Villa, tá? Eu gostaria muito de trabalhar gols aqui, mas eu gostaria de trabalhar gols com o jogo desempatado. Das últimas vezes, como a gente viu, a gente tem um histórico bacana. O over 2,5 aconteceu nas últimas 4 das 5 partidas que eles fizeram. E se o jogo tiver desempatado, esse 2,5 pode ser interessante, tá? Não duvido de um ambas marcam por aqui também. O Newcastle ele vem motivado depois dessa classificação contra o Fulham. É um time que pode chegar longe na FA Cup e acaba sendo talvez a única competição que o Newcastle ainda possa sonhar com uma taça, porque o máximo talvez que ele possa olhar aqui na Premier League seja para uma competição europeia que não seja a Champions League, porque seria muito difícil buscar uma recuperação nesse momento. Então eu usaria cautela aqui para trabalhar esse jogo, mas se ele tiver desempatado eu olharia para o mercado de gols. Nos jogos extras, para essa terça-feira, nós temos o Young Boys enfrentando o Yerdon Sport, ou Virdon Sport, não sei se é assim que fala. O Young Boys vem de uma derrota para o Basel, que é uma equipe chata, mas que nesse momento na tabela de classificação está lá embaixo, assim como o próprio adversário de hoje. Talvez um pouco mais pressionado por ter um jogo a mais do que o St. Gallen, e o St. Gallen pode se aproximar, o Young Boys pode tentar vencer essa equipe, então pode ser interessante ficar de olho. Outra equipe para ficar de olho é o Leicester contra o Swansea. O Swansea tomou um cacete na FA Cup agora do Bournemouth por 5-0, se mostrou uma equipe bastante desorganizada. O Leicester é uma equipe bem competente, você pode ao vivo ficar de olho também nessa possível vitória do Leicester. Botafogo e Portuguesa, o Botafogo tem levado mais a sério o campeonato carioca, não é à toa que é o líder aqui com 3 vitórias em 4 jogos. Os favoritos que podem se complicar, essa Coreia do Sul aqui contra a Arábia Saudita pode ser perigoso, tá? A Copa da Ásia já chegou aqui na fase eliminatória e a Arábia Saudita não é uma equipe boba. O Force pega o Arsenal e para mim o Arsenal tem aqui um resquício de complicação, é bom a gente tomar cuidado, assim como o Aston Villa, que por mais que tenha estatísticas bem melhores do que o Newcastle, a gente tem um time do Newcastle ali que pode tentar complicar a vida do Aston Villa. Nas oportunidades de jogos para gols, eu gosto de Luton Town e Brighton. O Luton é uma equipe que vem de caro as suas derrotas e que vai para cima independente
do adversário dentro de casa. O Brighton é uma equipe que vem fazendo gol com muita frequência. Agora na FA Cup eliminou o Sheffield por 5-2, meteu 4 no Stoke City, tinha feito 4 no Tottenham. É uma equipe que produz ofensivamente, mas, de novo, esperaria trabalhar gols aqui depois do primeiro gol, assim como São Paulo e Fortuna, né? São jogos com tendência para se arrastar no 0-0, mas a partir do primeiro gol eles podem abrir. Jogos para correção de preço, temos o Fulham com o Everton. O Fulham vem de 2 eliminações, uma na semifinal da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool e uma agora na FA Cup para a equipe do Newcastle. Resta a Premier League e nesse momento o Fulham é meio de tabela. O Everton tem que continuar pontuando por conta dessa perda de pontos. É uma equipe que tem um bom time, mas que emocionalmente pode estar um pouco abalada. Tem o majestoso, Corinthians e São Paulo, não temos cotação ainda. O Corinthians vem de 2 derrotas seguidas, né? 2 derrotas e 1 vitória aqui no seu grupo. E o São Paulo vem com 2 vitórias e 1 empate. Talvez o momento do São Paulo seja um pouco melhor, mas não dá para cravar crise aqui no Corinthians. A situação está só começando. Nos últimos 2 jogos entre eles, o São Paulo conseguiu vencer. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para um lado, 2 vitórias para o outro. E o empate é um jogo geralmente muito mais truncado. Nos jogos extras, na Copa da Ásia, tem a Tailândia enfrentando o Uzbequistão, o Marrocos enfrentando a África do Sul na Copa das Nações Africanas, mesma coisa, eliminatória também esse jogo, e o Crystal Palace enfrentando o Sheffield United. O Crystal é favorito por jogar em casa e por pegar uma equipe muito acessível. O Sheffield é a equipe que mais sofreu gol no campeonato inglês, e esse desespero vai fazendo com que a equipe se exponha cada vez mais e ceda cada vez mais espaço, tá bom? Vejo você na quarta-feira, juízo, gestão e um abraço.